Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler a partir do versículo 18. E diz assim a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Pode se assentar, por favor. Amados, quando eu perguntei ao Senhor aquilo que Ele queria compartilhar com a igreja, comigo e com a igreja nesse dia, o Senhor me levou a esse texto. E ao o Senhor me levar a esse texto, Deus, Ele falava algumas coisas muito importantes comigo. E quando eu me deparei com o versículo 19, a palavra que eu já vou te dizer aqui, e aquilo que o Senhor tinha falado no versículo 18, ficou muito mais palpável e muito mais real o sentido de nós irmos cumprir a nossa missão, fazermos discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas. Por quê? Se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, eu diria que seria até a consumação dos séculos. O que acontece? A igreja, muitas vezes, de Cristo, tem se perdido nos dias atuais de achar que o batismo nas águas, de achar que a ceia do Senhor não são mais ações que a igreja deve desempenhar. Só que, pelo contrário, quando eu consigo compreender o que está escrito aqui nesse texto, nós vamos ver mais detalhadamente, diretamente o até a consumação dos séculos está ligado a isso e também a esse momento que nós estamos vivendo, que assim eu creio, dos tempos finais. E nós temos recebido de Deus algo muito importante em relação à obra dele na igreja e através da igreja nas últimas ministrações, do último mês, pelo menos, Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco a respeito dessa missão tão especial dentro da missão de Deus, de revelar Cristo a toda a humanidade. Deus tem revelado algo profundo para nós como igreja. Deus tem falado conosco que a igreja ela é obra-prima de Deus, na qual precisamos congregar e não contender. Tudo isso Deus foi falando através de pregações para a igreja, sobre a igreja. Deus também nos falou que é importante nós não nos prendermos a questões menores e que acabam nos dividindo. Deus também Ele nos falou que nós somos a extensão do corpo glorioso de Cristo para dar continuidade ao ministério de Jesus, desfazendo as obras do diabo. E assim, a glória de Deus é manifestada no meio da igreja. Então, tudo isso que nós vamos fazer, e já começamos a fazer, apresentando a Pietrinha, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, nós estamos cumprindo a missão de Cristo, amém? Você entende isso? Nós estamos cumprindo aquilo pelo qual o Senhor estabeleceu para mim e para você como igreja de Cristo. E apesar de algumas pessoas afirmarem que batismo, que ceia, que isso não é necessário, não importa, né? Isso não é obra a ser vivida nos dias atuais, nós enxergamos que muito pelo contrário. E quando eu estava lendo esse texto ontem, e eu vi o portanto, né? Algumas versões, a Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, ela fala, portanto ide, não ide, portanto. Mas não importa a ordem, o importante é o portanto ali. E eu fui pesquisar sobre esse portanto, para ver se realmente o portanto queria dizer portanto. E o portanto, vendo no Strong, né, a correspondência dele, que seria em grego, é a palavra oun, O-U-N, e significa portanto mesmo, é isso que quer dizer. Portanto, entanto, e assim. É uma palavra que aparece 526 vezes no Novo Testamento
com esse sentido. E mais, com o significado de conectar pontos. Então, esse portanto que Jesus falou, Jesus não falava nada por falar. Jesus não fala nada através dos pregadores, através das mensagens para as nossas vidas, por falar. Então, tudo aquilo que ele fala tem sentido. E ali tinha sentido. E Jesus, ele falou, portanto, em relação à missão da igreja aí, de fazer discípulos, de batismo, ensina tudo que eu tenho mandado. E ele conecta isso com o que ele fala primeiro. Antes de entregar a missão, Deus garantiu o final. Antes de Deus falar para mim e para você como igreja, olha, a sua missão é essa. Antes dele falar a missão, nos entregar a missão de nos comissionar, a chamada grande comissão, ele declarou o final de tudo. Ele declarou a vitória, porque ele fala que a partir de então, sobre ele tomou toda a autoridade no céu e na terra. E quando nós lemos isso aqui, interessante que eu fui pesquisar sobre isso aqui, e eu fui diretamente, cheguei a um texto do livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 7. Então, Deus, nós vamos ver, você vai enxergar aqui, como o Senhor, já antes dele entregar a missão, ele estava falando, olha, eu já estou garantindo a vitória. E por que eu estou garantindo a vitória a vocês? Então vá e cumpram a missão. Então, primeiro o Senhor falou, a missão vai ser sucesso. Primeiro ele fala isso, depois ele fala, a missão agora é 2 pontos. E diz para nós qual é essa missão. Então, eu vou pedir que, por favor, você abra a tua Bíblia no profeta Daniel, capítulo 7. E eu tenho como missão, hoje aqui, compartilhar com você algo muito importante, de que é o contexto dessa autoridade que Cristo fala, compartilhar sobre a importância do batismo, está dentro desse texto aqui, que nós lemos de Mateus, e também a importância da ceia do Senhor, porque também está dentro desse texto, apesar de não claramente. A missão da igreja, ela está diretamente ligada ao que Jesus revelou no versículo anterior. E o que esse versículo ele fala para nós? Esse versículo ele fala do servo humilhado, aquele que se humilhou, que se destituiu da sua glória por amor a nós e se fez homem. O servo humilhado, aquele que nos serviu e se entregou até a morte. Esse servo humilhado, ele estava a partir daquele momento sendo o Senhor exaltado. Antes, ele era o servo humilhado, que se entregou por amor a mim e a você, amém? A partir de então, ele estava declarando que ele era o Senhor nos céus e na terra. Sobre ele estava toda a autoridade. E quando nós lemos Daniel no capítulo 7, eu sei que esse texto é um texto escatológico, é um texto que aponta para o tempo final, mas tem uma revelação muito importante aqui, para que nós possamos entender o porquê de Jesus ter falado isso. Quando Jesus ele fala isso, de que é tomado todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, ele estava fazendo referência a essa profecia de Daniel 7 que nós vamos ler aqui. E quando nós lemos essa profecia de Daniel, nós não vamos ler o capítulo 7 todo, mas alguns versículos dele, nós vamos entender que essa autoridade de Jesus era exatamente para se opor aos reinos ao reinado que estava acontecendo nesse mundo. Então, é esse entendimento que a gente precisa ter. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Gostaria muito de ler todo o capítulo 7, mas não é possível. Depois você com calma leia, por favor. Daniel 7, 13. Diz assim a palavra. Daniel falando da visão que ele estava tendo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará,
e o seu reino jamais será destruído. Então, quando Jesus faz referência sobre toda a autoridade, ele estava se referindo a esse texto aqui que nós acabamos de ler. Jesus estava falando sobre isso aqui. E qual era esse contexto? Nos versículos anteriores ao versículo 13, Daniel, ele relata da visão que ele estava tendo, que ele teve, de 4 animais, terríveis animais, animais esses que têm uma correspondência com o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel, da grande estátua, ouro, prata, bronze, mistura de ferro com barro, os 10 dedos, e ele via a pedra, né, vindo, retirada do monte, sem ajuda de mãos humanas, e essa pedra vinha no pé da estátua e derribava, destruía a estátua. Né, isso simbolizando a pedra, Jesus Cristo, onde o reino de Cristo iria aniquilar, desfazer os reinados que aconteceram ao longo da história, e esse que nós vamos falar um pouquinho mais específico aqui. Esse é uma correlação. Se nós formos ler o capítulo 2, nós vamos ver isso aqui do capítulo 7. Jeremias faz algumas referências também a esses animais, mas nós não vamos estudar a respeito disso. Mas no capítulo 7, Daniel fala sobre o primeiro animal. Daniel fala sobre o leão, que muitos, quase todos, interpretam como sendo a Babilônia, o Império Babilônico. Daniel, ele tem a visão de um urso, e também é um consenso entre a maioria de que esse é o Império Medo-Persa, o império que sucedeu o Império Babilônico. No terceiro, o leopardo, existe uma divergência, para alguns é Grécia, para outros é Pérsia, mas para a maioria é a Grécia, que sucedeu também o Império Medo-Persa. E o quarto animal, no versículo 7 de Daniel, Daniel fala que, vamos ler, Daniel 7:7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, sobre a cabeça desse quarto animal, 10 chifres. E existe um consenso de que esse quarto animal, ele simboliza o Império Romano. Né? Quando você pensa em Império Romano, não pensa somente em Roma, a cidade de Roma na Itália, mas um império que ele tinha atuação tanto no Ocidente como também no Oriente. Né? Países, por exemplo, hoje no Oriente, foram dominados pelo Império Romano. Então, o Império Romano ele não foi um império que tinha sua ação em Roma e pontualmente em cidades, não. O império que dominou, né, o mundo da época, digamos assim. Interessante, porque esses 3 primeiros animais, eles perderam o domínio. Se nós lermos os versículos anteriores ao 7 e em diante, nós vamos ver que os animais, um animal, na visão de Daniel, sucedia ao outro animal. Quando chega na vez do quarto animal, acontece algo muito interessante, porque na visão de Daniel tem uma visão maravilhosa do trono de Deus, coisa assim. Eu fico viajando, imaginando, meu Deus, que privilégio esses homens tiveram de ver o trono de Deus. Eu fico imaginando os profetas narrando aqui as visões que eles tiveram do trono de Deus, da miríade de anjos, de como era. É maravilhoso. E aí, no versículo 11 ele fala: então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Então Daniel ele enxergou o quarto animal terrível, desse quarto animal 10 chifres. E dentre esses 10 chifres surgiu o chifre pequeno. E esse chifre pequeno, ele era fanfarrão. Ele falava coisas terríveis, abomináveis, inclusive contra o Senhor. E quando ele ouvia essa voz, ele viu
que esse quarto animal foi morto e foi entregue para ser queimado. Esse quarto animal, da onde surge os 10 chifres, que tinha os 10 chifres, e de onde surge o chifre pequeno, esse chifre pequeno, ele simboliza exatamente o anticristo. E dentro dessa visão de Daniel, eu me lembro de Apocalipse, nos capítulos 19 e também no 20, em que o falso profeta e a besta são lançados no lago de fogo e enxofre. Né? Quando eu vejo aqui que o animal foi morto e foi queimado, para mim, na minha interpretação, isso aqui está apontando exatamente Apocalipse 19, o 20 já é Satanás sendo lançado no lago, mas no capítulo 19 de Apocalipse. Então, surgiram esses 10 chifres no animal e o chifre pequeno que aparece ali. Quem são esses 10 chifres? E aí a importância, meus irmãos, de nós não ficarmos desligados da geopolítica mundial. É importante, aqueles vídeos que o pastor compartilha com a gente lá no grupo, que às vezes você não tem paciência de assistir, porque você acha que não tem nada de palavra de Deus, tem tudo a ver. Aquela informação a respeito do armamento que países no mundo têm feito, tem tudo a ver com isso aqui. Existem algumas interpretações, 2 principais, sobre quem seriam esses 10 chifres. Para alguns, esses 10 chifres, eles são literalmente 10 países, 10 nações originadas do Império Romano, ou que descenderam do Império Romano, ou que alguns deles, na verdade, descenderam da influência do Império Romano. Se não diretamente foi desmembrado do Império Romano, mas eles surgiram a partir de uma grande influência do Império Romano. Por exemplo, capitalismo, comunismo, só por aí você começa a ver que o capitalismo, ele surgiu do Império Romano, daqueles países, das nações que se desmembraram do Império Romano. O comunismo também. Então, quando você começa a enxergar o comunismo hoje e o capitalismo hoje, descende exatamente desse quarto animal terrível que Daniel via na visão. Então, quando você ouve falar do comunismo terrível na Venezuela, quando você ouve falar do comunismo na China, Coreia do Norte, diversos países, Rússia, o comunismo que queria ser implantado aqui na nossa nação, você vê e você estuda o comunismo um pouquinho melhor. Eu nunca estudei a fundo, mas você estuda um pouquinho melhor, você vê que é terrível, né? Características exatamente desse animal aqui. De certa forma, também o capitalismo, quando homens maquiavélicos só pensam no lucro e não tem nem aí para o ser humano. Então, esses 10 países, nessa interpretação, 10 países vieram de lá, ou se não todos, alguns descenderam da influência direta do Império Romano. Essa é uma interpretação. E aí, desses 10 países, eu estava vendo, 8 deles, eu não vou citar aqui, mas 8 deles são países armados nuclearmente. Países com armas nucleares. 8 desses 10 países. Existe uma outra interpretação que não são 10 países, literalmente, mas são, na verdade, 10 blocos geopolítico-econômicos, né? Na América Latina, Europa, África, Ásia, a outra parte da Ásia, Oceania, 10 blocos por aí. Sendo um ou outro, o importante é que você não se desligue do que está acontecendo no mundo ao redor. Então, quando nosso pastor tem nos alertado sobre o que tem acontecido aí fora, tem total relação com isso que nós estamos fazendo, vivendo nesse dia aqui, e você já vai entender melhor. Esse chifre pequeno, interpretado como anticristo, existe uma... E quando a Aline, se não me engano foi a Aline que compartilhou um vídeo sobre o anticristo já estar infiltrado no sistema, para mim isso foi confirmação daquilo que eu estava meditando no Senhor. Porque o anticristo, nós temos tanto a interpretação do espírito dele já atuando, não só de agora, mas já
desde a época em que a palavra de Deus foi escrita, como também a personificação do anticristo que vai acontecer. Tanto a atuação como a personificação. Segundo a Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, e depois do 7 a 10, fala disso. Fala de um poder, do mistério da iniquidade operando, e fala da revelação do iníquo. 1 João 4,3, nós vemos que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, na verdade, é o espírito do anticristo que já está no mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 18, nós vemos que na última hora, e nós estamos no último minuto da última hora, nós vemos que vem o anticristo e muitos têm se feito de anticristos, muitas figuras de anticristos. Segundo João, no versículo 7, nós vemos que enganadores que entraram no mundo, surgiram no mundo e que não confessam a Jesus, que não confessam que Jesus veio em carne. E nós vemos que essa ação do anticristo, ela nega, rejeita a palavra de Deus. Ela nega e rejeita a obra de Cristo. Ela nega e rejeita aquilo que Jesus instituiu como ensinamento para mim e para você, de que nós devemos batizar sim, e de que nós devemos ceiar sim. O espírito do anticristo que já opera nesse mundo tenta lançar na mente das pessoas que nós não devemos participar da ceia do Senhor, que nós não devemos nos batizar. Pessoas se seguram muito tempo, dizem que entregaram a vida para Jesus e demoram muito tempo, às vezes anos, sem se batizarem, algo segurando, travando as pessoas. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas desejosas de se batizar e ainda não se batizaram, mas têm sido presas, aprisionadas por esse espírito do anticristo, e ele está denunciado em nome de Jesus. Da mesma forma, existe uma luta e uma tristeza que veio no meu coração alguns meses atrás, não sei se foi mês passado, mês retrasado, que eu fui ministrar a ceia na nossa chamada, segunda chamada, no segundo domingo à noite, e nós éramos quase 30 irmãos ali naquela sala. O que te impediu, e o que te impede de você vir ceiar? De você estar aqui, excepcionalmente nós estamos no segundo domingo, mas o que te impede de você estar aqui no primeiro domingo de manhã? É o teu trabalho? Há quem trabalhe, mas geralmente não é preguiça. Geralmente, você fica temeroso, não sei o que acontece, irmãos, mas eu sei que é espiritual. E isso que é espiritual é o espírito do anticristo tentando entrar na sua mente de que a ceia do Senhor não é importante. Muito pelo contrário, nós vamos ler aqui, vamos ver sobre a importância da ceia do Senhor, que você possa tirar isso da sua mente. Valorize a ceia do Senhor. Não é para você tornar algo místico, amém? Não é algo místico de que a partir dali não, mas é o cumprimento de uma ordenança que Jesus nos deixou, e nós precisamos viver com dois principais propósitos: de lembrar o sacrifício dele na cruz e de demonstrar que nós estamos desejosos de que ele voltará. Então você precisa participar. Então existe essa ação do espírito do anticristo que atua, que opera no mundo, que tenta impedir as nossas vidas de caminharem segundo a vontade de Deus. Essa ação, ela tenta nos enganar, levando à cegueira da indiferença. Você fica indiferente às coisas de Deus, você fica indiferente ao momento de oração, você fica indiferente ao momento do louvor, você fica indiferente à ceia do Senhor, você fica indiferente à palavra de Deus, você fica indiferente ao plano de leitura bíblica, você fica indiferente à tua vida de oração, você fica indiferente de anunciar o evangelho, você fica indiferente de ter o caráter cristão, você fica indiferente, você está entendendo? Isso é o espírito do anticristo agindo nos dias de hoje, já, e não só agora, mas já desde lá atrás. E não só levando à indiferença, mas também a uma cegueira, e que faz com que as pessoas amem a vida do pecado. Há pessoas que amam o pecado. Há pessoas que são alertadas da importância da santificação, de dizer não ao pecado, de lançar fora, se despojar da sua carne, das obras da carne, mas na verdade parece que as pessoas estão amando o pecado. Eu era assim, parecia que as minhas atitudes demonstravam que eu amava o pecado, e isso é ação do espírito do anticristo, irmãos. É esse espírito do anticristo que, simbolizado ali
no chifre pequeno que surgiu no meio dos 10 chifres, no quarto animal terrível, simbolizado na estátua, no sonho de Nabucodonosor, os 10 dedos, né, os dedos dos pés, onde a pedra que não tirada sem o trabalho de mãos esmiuçava a estátua. O reino de Cristo. O Senhor veio desfazer isso. O Senhor veio desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio desfazer a obra do diabo na tua vida. Por isso, se você está aqui hoje, é a oportunidade chave que Deus está te dando para você se arrepender dos seus pecados, para você falar: Senhor, me perdoe pelas borradas que eu tenho feito. Eu reconheço que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz e eu quero entregar a minha vida a Ti. E Senhor, mas hoje eu quero descer as águas, eu quero me batizar. Isso precisa queimar em você. Isso precisa queimar no meu coração. Não é possível nós olharmos o batismo que vai acontecer aqui e não acontecer nada. Eu estava até falando com o Bruno ontem. O Bruno falando desejoso. Vou compartilhar aqui, tá, Bruno? O Bruno falando: puxa, pastor, tão desejoso que amanhã me ajuda em oração, falando com alguns irmãos também. O meu desejo é que no momento do batismo, toda a igreja se lembre do seu batismo e seja um quebrantamento, um agir na vida deles, e que eles, a partir dali, eles sejam transformados, porque eles vão se lembrar e voltar ao primeiro amor. Aí eu falei para o Bruno: Brunão, eu creio nisso, como acontece mesmo, mas, meu irmão, tem gente que se batizou e não nasceu de novo. Vai lembrar do batismo, vai lembrar de um banho. Não vai se lembrar de nada importante que aconteceu na sua vida, porque para muitos é só um banho na água. Talvez seja o teu caso aqui. Talvez o teu batismo, para você, não tenha representado nada. Mas que isso caia por terra, porque você vai ver a importância do batismo. Nós vamos ver em Romanos, no capítulo 6, que o Senhor me ajude, alguns versículos depois, sobre a importância do batismo. O que isso tem a ver com a nossa vida para a glória de Deus? Então, que nós possamos lançar fora isso. E aí, irmãos, dentro disso, Mateus 28, no versículo 19, Jesus, primeiro ele garante a vitória. Vamos voltar antes, perdão. É importante eu ressaltar algumas coisas aqui. Por quê? Daniel 7. Porque isso representa muito da batalha que a igreja vivencia hoje em dia, a igreja de Cristo. Versículo 18, por exemplo, a palavra de Deus, nós lemos 2 versículos que falam de toda a autoridade, domínio e glória do reino de Cristo. E versículo 18 fala assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino. Profeticamente, lembra? Jesus falando: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. É chegado o reino de Deus. Aqueles que se quebrantarem e se converterem, se arrependerem dos seus pecados, esses receberam o reino de Deus. Se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu em Jesus Cristo e se arrependeu dos seus pecados, você recebeu o reino de Deus. Você já vivencia a realidade do reino de Deus. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre. Quando Jesus voltar para consumar o seu reinado, então nós vamos possuir e herdar esse reino para sempre, de eternidade em eternidade. No versículo 21 de Daniel 7, Daniel fala assim: eu olhava e eis que este chifre, que chifre é esse? É o chifre pequeno que surgiu dali dos 10 chifres, o anticristo. Este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. A igreja vai ser perseguida, tá? Até que veio o ancião de dias, o Pai, Deus Pai, Todo-Poderoso, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, quando Jesus retornar e o juízo de Deus acontecer. E depois do versículo 23 ao 27, nós vemos mais acirrada essa batalha entre a igreja e o anticristo. Mas vamos voltar para Mateus. Mateus 28, 19,
Jesus ele fala, depois de Jesus garantir a vitória, porque toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e nós lemos ao que Jesus estava se referindo lá em Daniel 7, versículos 13 e 14. E aí Jesus começa a dar a missão, vão, ide, preguem o evangelho. E Jesus fala não só isso, ir pregar o evangelho, mas fazer discípulos. E depois que fizer discípulos, faz o quê? Qual é a evidência de que alguém verdadeiramente é um discípulo de Cristo? É o batismo nas águas. Jesus falou, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu vejo Jesus falando para sermos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem aquela discussão boba, tem que batizar em nome de Jesus, só. Essa discussão boba que o pessoal tem aí, eu enxergo uma revelação de Deus aqui, por quê? Em Deus, nós temos a nossa identidade, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu batizo, e depois que eu vi os irmãos na visita pregando o evangelho ontem, eu quase entreguei minha vida a Jesus de novo. Aí Jéssica lançou Jéssica do Markson, né? Markson Cleito, lançando ali descortinando, né? Falando contigo, né, Eli, sobre o que era o novo nascimento, sobre a analogia de uma criança que quando nasce precisa aprender os princípios e valores dos seus pais. Aquele que nasce de novo precisa aprender os princípios de Deus, né? Eu chorei, peguei minha toalha, disfarcei assim que eu estava secando o suor, mas estava secando a minha lágrima de Deus usando poderosamente ali os irmãos. E aí, quando eu enxergo isso, eu enxergo exatamente isso. Quando eu nasço de novo e eu passo pelas águas em nome do Pai, na verdade, se eu fui feito à imagem e semelhança dele, eu estou recebendo as características dele, as características para a minha vida. Quando eu sou batizado no Filho, eu enxergo que eu sou trabalhado, moldado, segundo o caráter de Cristo. E o meu caráter se torna um caráter cristão. Quando eu vejo ser batizado no Espírito Santo, eu vejo que eu estou sendo capacitado pelo Espírito Santo a viver em novidade de vida. Então, para mim, quando eu leio batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é o mais importante. De ter se especificado as três pessoas. E aí, quando Jesus entrega para nós essa missão, nós precisamos entender que o batismo, ele é reconhecer publicamente a nossa lealdade a Cristo como seus discípulos. Por quê? Porque quando eu creio em Jesus, eu tenho fé em Jesus, crio, está guardado em mim. Quando eu me batizo, eu estou demonstrando publicamente a fé que já está sendo gerada em mim. O que vocês vão fazer já, vocês vão estar demonstrando publicamente a fé que já está sendo gerada dentro de vocês. Publicamente vocês vão demonstrar essa lealdade ao Senhor Jesus. E é importante ressaltar Marcos 16, que o Senhor fala que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, quem crer e for batizado, aquele que tiver a fé e que publicamente não se negar a declarar a sua lealdade a Cristo. Por isso a importância do batismo. Também, a fé é a recepção interna de Cristo e o batismo é o testemunho externo dessa fé. E aí eu vou pedir que você abra, por favor, Romanos no capítulo 6. Romanos capítulo 6. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O batismo é tão importante que o batismo nos une a Cristo na morte, porque no batismo é o símbolo da morte, do sepultamento ao descer as águas e da ressurreição quando levanta. Então, entrou a velha criatura, né? Morreu, desceu as águas, foi sepultada, levantou, ela ressuscitou com Cristo. E esse ressuscitar com Cristo, lendo o texto aqui, o contexto mostra que para mim e para você, não aponta exatamente para a ressurreição no grande dia daquele que morrer, mas significa uma nova vida para a glória de Deus. O final do versículo 11 aqui, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós nos batizamos, somos batizados, isso aponta para mim e para você que a partir de agora a nossa vida vai ser para a glória de Deus. Significa que nós morremos para o pecado, morremos para esse mundo com Cristo, e a semelhança de como Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos para uma novidade de vida, uma vida que a partir de agora vai ser para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Então, se você já se batizou, não tem por que você não viver para a glória de Deus. Você e eu precisamos ter uma vida que glorifique a Deus. As nossas atitudes, as nossas ações precisam ser cada dia, numa luta diária, lembrando que morrer para o pecado não significa que o pecado foi extirpado da nossa vida. A nossa carne continua aqui. Nós ainda tropeçamos e pecamos, mas na luta diária que nós temos entre o Espírito de Deus com a nossa carne, nós precisamos mortificar dia após dia o pecado e rejeitá-lo da nossa vida e desejar viver aquilo que Deus quer para mim e para você, os princípios na palavra de Deus, ou seja, ser um cristão. Então, quando nós nos batizamos, significa que a partir daquele momento, nós desejamos ter uma vida que glorifique ao Senhor. Assim como Jesus foi ressuscitado e vive para o Pai, nós, ressuscitados à semelhança do Senhor, ao levantarmos das águas do batismo, nossa vida vai ser para a glória do Senhor. Isso é muito importante. Não é só um banho na água, você está entendendo? Não é só um banho na água. Muitos querem enganar ou estão enganados sem entender isso. E esse é o espírito do anticristo que opera nos dias de hoje, que quer dizer que o batismo não tem importância. Você está entendendo? Ele é muito importante, ele é fundamental. E Jesus continua falando da nossa missão em Mateus 28, no versículo 20. Jesus ele fala: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Jesus, nós vamos ver aqui, que Jesus ensinou a nós celebrarmos a ceia do Senhor. Jesus falou para nós fazermos isso. E aqui, dentro da nossa missão como igreja, Jesus está falando: eu quero que vocês os ensinem a guardar todas as coisas. Depois deles serem batizados, vocês como igreja ensinem a eles a importância do que eu tenho ensinado. E dentro daquilo que eu tenho ensinado, eu ensinei a vocês a importância de vocês celebrarem a ceia. Estão entendendo? E aí, em Mateus 26, abra por favor. Mateus 26, a partir do versículo 26.
Diz assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, ali Jesus estava instituindo a ceia do Senhor. E Jesus falou para que nós fizéssemos isso. Jesus, a partir daquele momento, ele estava trazendo o ensinamento dos versículos 26 a 28, que nós lemos, de Mateus 26, para que nós lembrássemos do sacrifício dele, lembrássemos do corpo dele, moído, traspassado, e lembrássemos também do sangue derramado em favor de muitos. Lembrarmos do sacrifício, do que aconteceu. Mas depois, no versículo 29, olha o que Jesus fala. Jesus fala: olha, a partir de agora, eu não vou mais beber do fruto da uva da vide com vocês. Até quando? Até o momento que eu beber com vocês na grande celebração que nós vamos ter no reino do meu Pai. Ou seja, ele não só ensinou para a gente de que é para nós valorizarmos a ceia, porque aponta para o sacrifício de Cristo, o corpo, comeu no corpo, no sangue, mas aponta para que ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Amém? Que reino é esse? Aquele reino que nós lemos lá em Daniel 7, 13 e 14, que ele recebeu todo o domínio, reino, glória, é esse reino. Por isso que Jesus declarou já no começo, em Mateus 28, 18, de que é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque a partir dali ele já estava garantindo que ele voltaria, estabeleceria o seu reino, e nós, os santos, a partir de termos recebido Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos o reino, mas nós vamos possuí-lo, lemos em Daniel no capítulo 7, quando ele retornar. E isso precisa queimar no teu coração, meu irmão. O retorno de Cristo precisa arder no teu coração. Você precisa olhar para o céu, igual eu fico às vezes, eu fico olhando: Senhor, como é que vai ser? Eu fico imaginando, tentando lembrar das Escrituras, da palavra, como a palavra de Deus diz, associando com, costurando como é que vai ser tudo aquilo, vai ser algo maravilhoso. E nós ficaremos maravilhados, admirados. Eu falei isso numa das aulas que eu estava falando sobre a necessidade de crescer em amor. Eu li um texto que falava isso em segunda... Eu vou esquecer a carta, mas depois, eu vou lembrar, depois eu falo. Em que a palavra fala que nós, os santos, ficaremos admirados na volta do Senhor. Imagina, você ficar admirado. Eu me lembro daquele louvor que o Ministério de Louvor estava adorando com a igreja há umas 2 semanas atrás, no culto à noite. Antigo, muito antigo, e que o pastor fez uma transmissão, ficou um trechinho dele lá no canal, né, lembrando versos que lembravam exatamente sobre isso, sobre como seria a volta de Cristo, o desejo pela volta de Cristo. Então, isso precisa arder no nosso coração. Então, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos valorizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, amém? Que você foi perdoado, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado quando nós estamos na comunhão do corpo, na comunhão dos irmãos, que o sangue nos purifica, e também aponta que Jesus vai voltar para nos buscar, e que nós para sempre estaremos com o Senhor. A ceia é para isso. E quando você rejeita a ceia do Senhor, você está espiritualmente dizendo: eu não estou nem aí para o sacrifício de Cristo. Desculpa, mas a minha leitura é essa. Quando eu já fiz isso,
eu estava demonstrando isso, que eu estava nem para o sacrifício de Cristo. E também demonstra que a gente não está nem aí para a expectativa de que o Senhor vai voltar para nos buscar. Então, não rejeite isso, valorize. Não tenha como algo místico, mas tenha como algo espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Primeira carta aos Coríntios. Não vou abrir, nós já estamos encerrando, mas eu vou só mencionar. No capítulo 11, versículo 23, nós vemos que Paulo, a afirmação de Paulo, de que ele estava repassando à igreja aquilo que ele também recebeu do Senhor. Esse foi um ensino não só para os 11 que estavam ali. Eu não digo os 12, porque nós vemos em João que naquele momento Judas já tinha saído para trair a Cristo. Então estavam só os 11 e Cristo, Judas não estava. Judas o traidor. E o ensino não foi só para os 11. Depois, você sabe que Paulo não fez parte do colégio apostólico inicial. Mas que Jesus, o próprio Senhor Jesus, depois ensinou a Paulo a mesma coisa. E Paulo fala isso, porque eu estou compartilhando para vocês, ensinando a vocês aquilo que eu recebi do Senhor. Jesus não só instituiu naquele momento que nós lemos, mas como Jesus também, ele ensinou a Paulo. Poxa, se Jesus fez questão de ensinar a Paulo, depois dele já ter ensinado aos 11, não é para a gente celebrar a ceia do Senhor, irmãos? Claro que é. É óbvio. Se Jesus ensinou para os 11, ensinou para Paulo depois de ter ensinado aos 11, é óbvio que ele quer que a gente continue celebrando a ceia do Senhor. Até quando? Até que ele venha. Até a consumação dos séculos. Por isso que eu comecei falando, o batismo é até a consumação dos séculos. E a ceia do Senhor é até a consumação dos séculos. E 1 aos Coríntios 11, 26, Paulo ele fala claramente que a ceia ela anuncia a morte de Cristo e aponta para a volta do Senhor Jesus também. Amém? Feche seus olhos, eu queria orar com você. Por favor. Pode ficar sentado mesmo, se quiser ficar em pé, fique. Mas vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te exaltar pelo privilégio maravilhoso de, nessa manhã, Pai, estarmos aqui como igreja, celebrando a morte de Cristo por nós, o sacrifício de Jesus Cristo por nós, celebrando que o seu corpo foi moído, foi transpassado, e que seu sangue foi todo derramado, sangue esse que nos purifica de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos também relembrar que isso nós precisamos celebrar até que Jesus retorne. Ah, Senhor, obrigado, porque ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos apontando por aquilo que nós vivemos, pelo sacrifício de Cristo. Hoje o acesso a Ti, a falar contigo, a ter intimidade com o Senhor, a termos sido reconciliados contigo, Senhor, a ter recebido o perdão dos nossos pecados, a ter recebido, Senhor, a capacidade pelo Teu Espírito do arrependimento, a podermos, Senhor, viver em novidade de vida. E da mesma forma, Pai, celebraremos daqui a já o batismo, Pai, apontando, Senhor, para a novidade de vida que nós experimentamos quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, nos sepultamos o pecado da nossa vida e renascemos, Senhor, ressuscitamos e nascemos de novo para a glória do Teu nome. E esse nascer de novo, Senhor, Ele traz para nós no batismo a identidade Tua, Senhor, traz o caráter de Cristo e traz a capacitação do Teu Espírito. Por isso, ó Pai, que essas verdades fiquem seladas no nosso coração, que essas verdades fiquem seladas na nossa mente, e não importa a ação do espírito do anticristo que tem agido, que tem operado nesse mundo, que já está infiltrado no sistema assim, mas em nome de Jesus Cristo, nós como igreja continuaremos avançando, continuaremos fazendo a obra de Deus, continuaremos indo, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas até a consumação dos séculos, porque assim, em novidade de vida, a igreja avançando, batizando, relembrando da morte do Senhor, celebrando a ceia, desejando a volta dele, nós triunfaremos com o Senhor, porque o Senhor já garantiu que a igreja terá a vitória, onde o reino dele será estabelecido, onde nós hoje recebemos
possuiremos o reino, mas nós vamos possuir o reino quando o nosso Senhor Jesus retornar em poder e grande glória, quando virem o Filho do Homem descendo das nuvens com poder e grande glória, onde nós, os santos, estaremos admirados do nosso Senhor vindo nos buscar. Pai, aviva nos nossos corações o desejo, Pai, de nós continuarmos fazendo discípulos. Coloca no coração daquele que ainda não é batizado, Pai, o desejo de se batizar. Espírito de Deus, assim como o Senhor tem poder de fazer arder os corações, de tocar da planta do pé à ponta da cabeça, Pai, em nome de Jesus, arda os corações agora, Senhor, desejosos de passarem pelas águas, Pai, em nome de Jesus, que nós também estejamos desejosos, Pai, de depois do batismo, celebrarmos, Senhor, a ceia em comunhão, lembrando aquilo que nosso Jesus fez por nós e vai nos buscar. Aviva isso nos nossos corações, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Essa é a nossa oração como igreja, porque nós queremos avançar, seguir em frente, porque até a consumação dos séculos, o Senhor Jesus estará conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.